Pare por um instante antes de mergulhar no seu dia, antes de olhar o celular, antes de correr para as tarefas, antes de permitir que as preocupações tomem conta da sua mente. Responda com sinceridade: quem está no controle deste dia que começa agora? Muita gente desperta já cansada. O corpo levanta, mas a mente continua presa aos problemas de ontem e às pressões de amanhã. A cabeça começa a listar tarefas, preocupações, cobranças. O dia ainda nem começou e já parece pesado. Agora escute com atenção. Existe um momento muito silencioso no início de cada manhã. Um instante quase invisível. É ali que algo decisivo acontece. Nesse pequeno espaço de tempo, você decide quem será hoje. Você pode permitir que o mundo conduza suas emoções, seus pensamentos e suas atitudes. Ou pode assumir o comando da própria mente e caminhar com firmeza, mesmo quando o dia não parece fácil. Os antigos filósofos estoicos entendiam algo poderoso sobre a vida. Eles sabiam que não controlamos o que acontece ao nosso redor. Controlamos apenas aquilo que acontece dentro de nós. E quando você percebe isso logo pela manhã, algo muda completamente. Porque força não nasce quando tudo está fácil. Força nasce quando você decide permanecer firme, mesmo antes de sentir vontade. E a verdade é simples. A forma como você começa o seu dia determina a forma como você atravessa o resto dele. Agora respire fundo. Porque existe algo importante que quase ninguém percebe quando acorda. Existe um peso invisível que acompanha muitas manhãs, e entender isso pode mudar completamente a maneira como você encara o dia. Existe algo curioso sobre as manhãs que quase ninguém percebe. Muitas vezes o dia ainda nem começou de verdade, mas a mente já está cheia. Pensamentos sobre problemas, compromissos, responsabilidades e expectativas começam a surgir um após o outro. É como se, antes mesmo de colocar os pés no chão, a mente já estivesse correndo uma maratona. Algumas pessoas acordam já sentindo pressão. Outras sentem ansiedade. Outras simplesmente sentem aquele peso silencioso que não sabem explicar. Não é o dia que está pesado, é a forma como a mente aprendeu a reagir a ele. Epiteto ensinava algo muito direto sobre isso. Ele dizia que os acontecimentos não perturbam as pessoas. O que perturba é o julgamento que fazemos sobre eles. Perceba como isso muda tudo. O problema não é o trabalho que precisa ser feito. O problema é a história que a mente conta sobre ele. O problema não é o desafio que está diante de você. O problema é quando a mente decide que ele é maior do que você. E sem perceber, muita gente começa o dia já derrotada por pensamentos que ainda nem aconteceram na realidade. Mas existe uma verdade simples que os estoicos compreendiam muito bem. O dia não chega com peso. Quem coloca peso nele é a forma como a mente interpreta aquilo que vem. Quando você percebe isso, algo poderoso começa a acontecer. Porque se a mente tem o poder de transformar o dia em um fardo, ela também tem o poder de transformar o mesmo dia em uma oportunidade. E tudo começa em um instante muito pequeno. Um momento silencioso em que você decide como vai responder ao que está diante de você. Existe um instante muito curto em toda manhã, que passa despercebido pela maioria das pessoas. Um momento simples, quase silencioso, mas que carrega um poder enorme. É o momento da escolha. Antes das mensagens, antes das cobranças, antes das tarefas do dia começarem a puxar sua atenção, existe um pequeno espaço onde você decide como vai se posicionar diante da vida. A maioria das pessoas não percebe esse instante. Elas acordam e imediatamente entregam o controle da própria mente ao ambiente, às preocupações e ao humor do momento. Se estão cansadas, desanimam. Se surge um problema, recuam. Se algo parece difícil, a motivação desaparece. Mas as pessoas que desenvolvem força interior fazem algo diferente. Elas não esperam sentir vontade para agir. Elas escolhem agir primeiro. Os estoicos entendiam profundamente essa dinâmica da mente humana. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que, ao despertar pela manhã, devemos lembrar que fomos feitos para agir, para trabalhar e para cumprir nosso papel na vida. Isso significa algo muito importante. A disciplina nasce antes da motivação.
Quem espera sentir energia para começar, quase sempre fica parado. Quem decide começar, descobre que a energia aparece no caminho. Cada manhã traz esse mesmo convite silencioso. Você vai reagir ao dia ou vai liderar o seu próprio dia? Essa escolha parece pequena, mas ela molda a forma como você enfrenta cada desafio, cada conversa, cada decisão que surgirá nas próximas horas. E quando essa escolha é feita com consciência, algo começa a se organizar dentro da mente. Porque existe um pequeno ritual mental que pessoas fortes desenvolvem para começar o dia com clareza. Existe um hábito silencioso que muitas pessoas fortes cultivam logo no início do dia. Não é algo complicado, nem exige ferramentas especiais. É um ajuste simples na forma de pensar antes de enfrentar o mundo. Um pequeno ritual mental. Musônio Rufo, um dos grandes mestres estoicos, ensinava que a mente precisa ser treinada todos os dias da mesma forma que o corpo precisa ser treinado. Sem prática, a mente se torna frágil. Com prática, ela se torna firme. E esse treino pode começar com 3 pensamentos muito simples. O primeiro pensamento é este: nada me deve facilidade hoje. O mundo não prometeu conforto. O trânsito pode estar difícil. As pessoas podem estar impacientes, os desafios podem aparecer sem aviso. Quando você aceita isso logo pela manhã, algo curioso acontece. Você deixa de lutar contra a realidade e começa a agir dentro dela. O segundo pensamento é ainda mais poderoso. Minha atitude é minha responsabilidade. Você não controla o comportamento das pessoas, nem os imprevistos do dia, mas controla a maneira como responde a tudo isso. E essa escolha muda completamente a forma como você atravessa cada situação. O terceiro pensamento é o mais silencioso, porém o mais transformador. Cada pequeno passo conta. Muita gente perde energia porque olha apenas para o tamanho do caminho. As pessoas fortes olham apenas para o próximo passo. Um passo firme de cada vez constrói resultados que parecem impossíveis quando vistos de longe. Quando esses 3 pensamentos entram na mente logo cedo, algo se organiza internamente. A mente fica mais estável, mais preparada e menos refém das emoções momentâneas. E quando essa estabilidade começa a crescer, você percebe algo importante sobre a força mental. Ela não nasce no conforto. Ela nasce no treino invisível que acontece quando enfrentamos aquilo que parece difícil. A maioria das pessoas acredita que a força mental aparece quando tudo está bem, quando o dia está tranquilo, quando as coisas dão certo, quando nada parece exigir muito esforço. Mas a verdade funciona de outra maneira. A mente se fortalece exatamente nos momentos em que a vida apresenta resistência. Assim como o corpo se fortalece quando enfrenta peso, a mente se fortalece quando enfrenta dificuldades. Cada desafio que surge ao longo do dia é, na verdade, um tipo de treinamento invisível. Marco Aurélio compreendeu isso de forma profunda. Em suas meditações, ele lembrava a si mesmo que aquilo que bloqueia o caminho também pode se tornar o próprio caminho. Quando um problema aparece, a reação comum é reclamar ou resistir. A mente interpreta o obstáculo como algo que deveria desaparecer. Esse pensamento gera frustração, irritação e desgaste. O pensamento estoico segue uma direção diferente. O obstáculo não é um inimigo. O obstáculo é uma oportunidade de exercitar paciência, clareza, disciplina e firmeza. Um atraso pode treinar sua paciência. Uma crítica pode treinar sua humildade. Um erro pode treinar sua sabedoria. Cada situação difícil esconde um exercício para a mente. E quando você começa a enxergar os desafios dessa maneira, algo muda profundamente. O dia deixa de ser uma sequência de problemas e passa a ser um campo de treinamento para o caráter. Pouco a pouco, a mente se torna mais resistente, mais tranquila, mais preparada para aquilo que vier. E quando essa mudança de perspectiva acontece, você começa a perceber que o dia diante de você talvez não seja um peso, talvez seja uma oportunidade. Existe um ponto no dia em que tudo pode mudar, sem que nada ao redor precise mudar. Esse ponto acontece quando a forma de enxergar a realidade se transforma. A maioria das pessoas acorda pensando em tudo o que precisa enfrentar: contas para pagar, tarefas acumuladas,
responsabilidades que parecem exigir mais energia do que se tem naquele momento. A mente interpreta o dia como um fardo. Mas observe algo com atenção. O dia que começa agora pode ser exatamente o mesmo, e ainda assim pode ser vivido de duas maneiras completamente diferentes. Uma pessoa olha para o dia e vê peso. Outra pessoa olha para o mesmo dia e vê oportunidade. Sêneca escreveu que muitas dificuldades na vida não existem de fato. Elas são criadas pela imaginação antes mesmo de acontecerem. Quantas vezes a mente sofre por coisas que ainda nem chegaram? Quando você percebe isso, a perspectiva começa a mudar. O dia deixa de ser um campo de problemas e passa a ser um espaço de construção. Cada tarefa se torna um tijolo. Cada esforço se torna um passo. Cada pequeno avanço silencioso constrói algo maior ao longo do tempo. Existe alguém em algum lugar do mundo que daria muito para ter as oportunidades que você tem hoje, mesmo que pareçam simples. Um novo dia é uma chance de crescer um pouco mais, de aprender algo novo, de fortalecer aquilo que você está construindo na vida. A constância silenciosa vence o talento desorganizado. Pequenas ações repetidas todos os dias criam resultados que parecem extraordinários quando vistos de longe. E quando essa visão começa a se firmar na mente, surge uma energia diferente. Uma energia que não depende do humor, nem das circunstâncias. Uma energia que nasce da decisão de avançar. Existe um momento em que pensar já não é suficiente. Chega uma hora em que a mente precisa assumir uma posição clara diante do dia que começa. Esse é o momento da declaração de força. Os estoicos não acreditavam em motivação baseada apenas em emoção. Eles acreditavam em compromisso com aquilo que precisa ser feito. Um compromisso silencioso que nasce dentro da própria mente. Quando você começa o dia declarando para si mesmo qual será a sua postura, algo poderoso acontece. A mente deixa de ficar à deriva e passa a caminhar com direção. Diga para si mesmo com clareza: hoje eu avanço. Hoje eu faço o que precisa ser feito, mesmo que não seja fácil. Hoje eu não negocio minha disciplina. Hoje eu não permito que pequenos obstáculos roubem minha tranquilidade. Hoje eu assumo total responsabilidade pela minha atitude. Essas palavras não são apenas frases motivacionais, elas são decisões. Cada uma delas fortalece uma parte da sua mente, a parte que escolhe agir com firmeza mesmo quando a emoção tenta puxar você para trás. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de algo muito simples todas as manhãs. Ele dizia que nasceu para cumprir seu papel no mundo e que não deveria se levantar da cama reclamando daquilo que faz parte da vida humana. Quando você assume essa postura, o dia muda de forma. As dificuldades continuam existindo. Os desafios continuam surgindo. Mas agora existe algo dentro de você que não recua com facilidade. E é exatamente isso que cria uma vida forte. Agora, observe algo importante. Depois que a mente faz uma escolha firme, algo começa a ecoar dentro de você ao longo do dia inteiro. Esse eco não é barulhento, não é uma explosão de energia. É algo muito mais silencioso e poderoso. É a lembrança constante de quem você decidiu ser hoje. A maior parte das pessoas vive reagindo ao que acontece ao redor. Um comentário muda o humor. Um problema muda o foco. Uma dificuldade faz a motivação desaparecer. Mas quando existe uma decisão clara dentro da mente, as circunstâncias deixam de ter esse poder. Epiteto ensinava que o ser humano possui algo que ninguém pode tirar dele: a capacidade de escolher sua própria atitude diante de qualquer situação. Isso significa que o trânsito não controla sua mente. A opinião de alguém não controla sua mente. Um erro cometido ao longo do dia não controla sua mente. A mente permanece firme quando lembra da decisão tomada. Cada momento do dia se torna uma oportunidade de confirmar essa escolha. Quando surge um desafio, você respira e mantém a postura. Quando surge uma dificuldade, você avança mais um passo. Pouco a pouco, essa forma de viver começa a construir algo raro. Uma mente estável. Uma mente que não depende das circunstâncias para permanecer forte. E quando esse eco interior se fortalece, algo muito interessante acontece. O dia deixa de ser uma sequência de acontecimentos aleatórios e passa a se tornar uma expressão do seu caráter. Agora existe apenas uma coisa a fazer:
levantar e viver aquilo que você decidiu. Você não precisa transformar sua vida inteira hoje. A mente humana costuma se perder quando tenta abraçar tudo de uma vez. Grandes mudanças parecem distantes quando olhamos para elas como um único salto. Mas a vida raramente muda dessa forma. Ela muda através de pequenas decisões repetidas com firmeza. Um passo dado com consciência. Uma atitude mantida mesmo quando ninguém está olhando. Uma escolha silenciosa de continuar avançando quando seria mais fácil parar. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que cada dia é uma nova oportunidade de viver com clareza, dignidade e propósito. Não porque o mundo se tornará perfeito, mas porque a mente pode permanecer firme dentro dele. O dia que começa agora não precisa ser extraordinário para ser valioso. Ele precisa apenas ser vivido com presença. Faça o que precisa ser feito. Cuide do que está ao seu alcance. Mantenha sua mente estável diante do que não depende de você. É assim que a força é construída. Agora levante. O dia está diante de você, esperando uma coisa simples e poderosa: a sua decisão de agir.